Fala gente querida, fala gente de bem. Bom, depois do episódio kafkaniano que ocorreu domingo passado com o tira põe deixa ficar, que foi a prisão do Lula, é óbvio que o episódio de hoje é sobre isso. Mas aproveitando o embalo, também vou falar sobre lawfare. Nesse programa eu vou me valer de uma analogia com o jogo de xadrez. O xadrez vai representar o direito, beleza? O mundo jurídico. E daí temos as pecinhas e eu vou apresentar elas. Confia em mim que tudo vai fazer sentido. Temos, por exemplo, a Polícia Federal, a torre. Eles podem se mover para frente e para trás, para um lado e para o outro, quantas casas quiserem. Temos também a Defensoria Pública, o bispo. Eles podem andar na diagonal, para frente e para trás, também quantas casas quiserem. Daí a gente tem o Ministério Público, o cavalo, uma peça mais ousada. Eles se movimentam em L e eles podem passar por cima de outras peças. O rei é o STF. O jogo se decide aqui. Quem comeu o STF vence. Essa é a peça mais valiosa. E aí a gente tem, é claro, a rainha. A rainha é o Moro, porque ela pode todos os movimentos, para frente, para trás, para um lado, para o outro, diagonal, quantas casas quiser. A rainha é vida louca. Só que diferente do xadrez que você está acostumado a jogar, aqui nesse xadrez rola muita roubalheira. E todo mundo que está jogando esse xadrez sabe que rola muita roubalheira, mas todo mundo finge que está jogando. Então é o seguinte, durante a Lava Jato e o processo do Lula começou a ficar escancarado que ninguém estava jogando xadrez. O Moro estava fazendo vários movimentos que ele não podia e comendo outras peças de uma forma que ele também não podia. Com isso entende-se, por exemplo, vazamento de áudios, criação de teorias jurídicas, delações informais, inversão do ânus da prova, uso de matérias da Globo como prova e etc. Enfim, altas merdas. Mas mesmo assim, todo mundo seguiu jogando. Por quê? Porque o rei ainda estava de pé e se movimentando conforme o jogo acontecia. Daí o Moro tirou férias. Ele saiu provisoriamente do jogo e no lugar dele entrou um outro juiz para ser rainha e fez um movimento que não é que ele não podia ter feito, ele não tinha por que fazer. Vendo isso acontecer, o Moro voltou pro jogo e fez um movimento que ele não podia ter feito para corrigir o movimento que essa rainha fez e que podia ter feito, mas que não tinha por que ter feito. Resumo da ópera, você não entendeu nada. Por quê? Porque há muito tempo que esse jogo deixou de ser xadrez. Só o tabuleiro é de xadrez. As peças, elas estão se movendo como elas bem entendem. O rei, ele ainda está de pé e ele está validando todo esse jogo. Lawfare é isso que está acontecendo. Um campo de batalha jurídico onde leis e instituições estão sendo usadas para se atingir fins políticos. No lawfare, movimentos, raciocínios e até mesmo as peças são fraudulentas para se atingir esse objetivo político. Naquele tragicômico domingo, entraram com um habeas corpus em favor do Lula. Quem entrou, por hora, não interessa. E na real, qualquer um, a qualquer momento, pode entrar com HC em favor do Lula. O fato é que o desembargador Rogério Favretto, que estava de plantão naquele domingo, concedeu esse HC. Se estava certo ele fazer isso ou não, são outros 500. O que importa é o seguinte, quem quer que achasse que isso estava errado, deveria ter recorrido dessa decisão. E ninguém recorreu dessa decisão, até porque sequer deu tempo disso acontecer, já que em questão de horas, outros 3 juízes entraram nessa história. Em outras palavras, os outros jogadores não recorreram do movimento que a rainha Favretto deu. Eles simplesmente entraram no jogo e fizeram vários movimentos errados para anular o movimento dessa rainha aqui. Entendeu? Tá todo mundo cagando pro xadrez. As regras já eram, o que importa é vencer. E vencer significa Lula preso. Primeiro, diretamente de suas férias, Sérgio Moro publicou um despacho contestando a decisão do Favretto. Moro não deveria estar tão interessado assim no caso. Afinal, como juiz, julgue as coisas que chegarem para você e ponto final. De lá de suas férias, resolveu desautorizar Rogério e escancarar ainda mais o seu total interesse na prisão do Lula. Depois, Favretto foi contrariado novamente pelo Gebran Neto, que é o relator da Lava Jato, e depois de novo, pela terceira vez, por Thomson Flores, o presidente do tribunal. Ou seja, no mesmo domingo, 4 juízes trabalharam no caso Lula, o que só mostra pra você que a justiça ela não é lenta. Ela só é interesseira. O mais bizarro disso tudo é que até a Polícia Federal deixou escancarar seu partidarismo da situação. E assim que saiu a decisão do Favretto, eles não cumpriram. Ou seja, não soltaram Lula. Ficaram esperando sair outra decisão que dissesse que era pra não soltar. Tipo assim, eu só cumpro a decisão que eu concordo. Como eu disse, não existe mais o direito. Esse jogo ele é completamente político. Tudo é político. Pra você ter em mente, Favretto foi auxiliar de governos petistas e membro do partido por 20 anos. Alexandre de Moraes
Moraes, que negou habeas corpus do Lula, foi do PMDB, do DEM e até antes de entrar no Supremo era do PSDB. Gilmar Mendes foi advogado-geral do governo FHC, Barroso advogou para Abril e para Globo e foi o ministro que disse, entre a voz das ruas e a voz da Constituição, o STF deve ficar com a voz das ruas. Em outras palavras, é o famoso joga pra plateia. E esse Thompson Flores é neto de Carlos Thompson Flores, nomeado ministro do Supremo em 68 pelo ditador Costa e Silva. Dito tudo isso, não sei o que você vai fazer com essas informações, mas bom proveito. Bom, espero que até aqui esteja ficando claro para vocês o que é o lawfare. É o direito usado como uma arma contra um inimigo específico, político. É o mau uso do direito, é o direito que não cai na prova da OAB. O lawfare também faz uso do explanacionismo, que é uma tese jurídica criada pelo Ministério Público Federal que diz que a tese acusatória é sempre verdadeira quando for a que melhor explica os fatos. Lawfare também faz uso da presunção de culpa, inclusive até professores especialistas em lawfare lá de Harvard já se manifestaram dizendo que o conceito tem sido sim usado no Brasil para prender o Lula. O lawfare também faz uso das forças-tarefa, ou seja, aquele momento sinistro em que Polícia Federal, MP e Judiciário se juntam como parceiros numa mesma missão. Forças-tarefa são filmes que você já sabe o final, porque ninguém faz uma força-tarefa para depois arquivar o caso. A simples criação de uma força-tarefa contra determinada pessoa já é o fim dessa pessoa. E por fim, o lawfare faz uso, é óbvio, das delações premiadas. E o que dizer da indústria da delação, então, que anda de vento em polpa? Já gravei um pancadão no Justificando chamado Degradação Premiada, explicando todos os motivos para você ficar de olho em como essa parada é uma fraude. Mas para você que caiu de paraquedas aqui, em suma, delação é quando o Ministério Público ou a Polícia Federal não estão muito afim de investigar uma parada, ou não sabem como, ou não há o que investigar, então eles transferem toda a responsabilidade de investigar para a palavra da pessoa que cometeu o crime e em troca ainda dão um benefício para essa pessoa. É tipo uma adaptação do confessionário da igreja, só que Deus não tá vendo. Tudo que o delator fala é calculado, o crime que ele vai confessar, quem ele vai envolver, quem ele vai proteger e o que ele vai pedir em troca. Para vocês terem uma noção, recentemente tivemos até editorial do Estadão condenando as delações premiadas. Brother, do Estadão, um jornal que é de longe progressista. E mais, eles se manifestaram justamente em apoio à absolvição de Gleisi Hoffmann no STF, criticando o Ministério Público pelo fato de terem criado um processo contra ela inteiramente baseado em delações premiadas. Nenhuma prova corroborava as delações, a não ser outras delações. Ou seja, o processo inteiro era um diz que me diz. Fora isso, tivemos Marcelo Miller, denunciado por corrupção. Não sei se vocês lembram, o cara era um procurador do MPF que, ao mesmo tempo em que participou da negociação da delação premiada do Joesley Batista, saiu para começar a trabalhar no escritório de advocacia que defendia Joesley Batista. No processo consta que ele recebeu ao menos R$700 mil pelas horas trabalhadas em favor de Joesley na busca de um acordo de delação com informações privilegiadas que fosse o mais favorável possível. E no meio de todo esse fuzuê, o STF decidiu que agora os delegados de polícia também podem fazer acordos de degradação premiada, o que foi uma clara derrota para o Ministério Público, que acha isso completamente inconstitucional. Para eles, só eles podem fazer esses acordos. E quando eu digo eles de verdade, porque hoje mulheres ocupam apenas 39% dos cargos de poder do Ministério Público. Enfim, o fucking lawfare transforma o direito em uma parada tão, mas tão política que está até se formando a bancada Lava Jato no Congresso. São ao menos 5 ex-juízes e mais 30 policiais federais que vão disputar as eleições para deputado e governador. Para concluir esse vídeo, eu queria falar de uma parada que eu li nesse livro aqui, ó, How Democracies Die, Como as Democracias Morrem, que é o seguinte: a fé na Constituição nunca foi o bastante para salvar nenhum Estado. Constituições não funcionam automaticamente, elas funcionam melhor ao redor do mundo quando são respaldadas por regras que, por incrível que pareça, não estão na Constituição. E uma delas se chama tolerância mútua, ou seja, aceitar a legitimidade dos seus oponentes políticos. Não importa o quanto você não goste dos seus rivais, você precisa reconhecer que eles também são cidadãos do seu país e não inimigos de Estado.
lado. O que a gente vê hoje no Brasil e no mundo é a perda da tolerância mútua, do reconhecimento de um adversário político como legítimo. E cara, isso sequer é uma novidade no Brasil com o Lula. Isso aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo. Vocês devem se lembrar quando o Obama se elegeu, em 2000. Ele não foi aceito pelos republicanos. Líderes do partido falaram que ele era marxista, como se isso fosse um xingamento. Chamaram ele de terrorista, de anti-americano e de simplesmente não ser americano, e sim queniano. Questionaram ao máximo, em absoluto, a legitimidade dele para ser presidente. O aviso estava ali, e aquilo chegou no Brasil na forma do Lula e da Dilma. A polarização pode acabar com uma democracia quando a vitória da oposição é vista como intolerável. Daí, inimigos políticos começam a usar meios injustificáveis para tirar um governo ou candidatos do jogo. E nisso vale tudo, desde violência e fraude eleitoral até golpes parlamentares e, claro, o lawfare. Então é isso, meu povo, a Lava Jato transformou o direito em um modelo desmantelador. Só de falar em Lava Jato a gente já fica com gosto ruim na boca. Ela converteu o direito em uma refeição de fast food. Você sabe que ela não vai nutrir você, vai apenas te satisfazer por um tempo. Daqui a pouco você se sente enganado. Links e referências na descrição do vídeo no YouTube. Aproveita e se inscreve lá no canal porque semana que vem tem vídeo novo.